Hoje, 24 de maio de 1990, estamos na residência de um dos párocos mais antigos do estado de Alagoas. É o cônego Epitácio Rodrigues. Vai falar um pouco da sua história, da sua vida como pároco de Arapiraca, como também chegou à terra de Manuel André. Hoje completam 59 anos de vida sacerdotal. Padre Epitácio Rodrigues. Esse documentário que estamos fazendo hoje, juntamente com o companheiro Hernando Moreira Bezerra, bancário, uma das pessoas que se preocupa muito com a memória de Arapiraca, e também estará ao nosso lado aqui, levando sugestões, também participando dessas perguntas. Eu perguntaria, inicialmente, o nome completo do cônego Epitácio. Monsenhor Epitácio Rodrigues, só. O senhor é filho de quem? O nome dos seus pais? Meus pais de Antônio Rodrigues de Melo Totô e de Doralice de Albuquerque Totô. Nasci em Lagoa da Canoa, vila antigamente do município de Itaipu, em 18 de fevereiro de 1905. Padre Epitácio, quantos irmãos o senhor teve? Tive 12 irmãos. Como era a vida do menino Epitácio lá na pequena Lagoa da Canoa? Na vida, eu vivi somente lá na idade até de 5 anos. Nasci em 5, em 1912, meus pais foram morar em Itaipu novamente, em Itaipu, eu fiquei lá em Itaipu, a minha vida maior de infância foi em Itaipu. Assim mesmo, sempre fora, porque em 13 eu fui a Pão de Açúcar, acompanhado com uma professora que eu estimava. O senhor se lembra o nome dela? Conheço, Dona Engrácia Acioli, era sergipana. E ela foi morar em Pão de Açúcar e eu acompanhei, passei 13 e 14. E acontece em 14 mesmo, eu me recordo como criança, no ano que morreu aquele grande Papa, Pio X, e em Pão de Açúcar o sinal estava tocando, etc. E um rapaz lá, um pouco com a cabecinha cheia, e pegou no sino e foi virar, etc., virando, e ele escapuliu de cima e disse que ia morrer com o Papa, né, sempre. Um filho da neném, era músico ele. Aí eu corri, eu vi o estrondo, estava na beira, perto da igreja, no estrondo, fui correr e não estava mais em casa, carregado para a casa dos pais. Isso foi em Pão de Açúcar em 1914. 14 e 15. 1916, fui para o Colégio Diocesano de Maceió. O papai era negociante e tinha um amigo dele, a Geslau Alto, na casa de Oliveira Lima, que era um dos chefes. Então o Geslau Alto pediu ao papai que desse um filho para lá para estudar na casa dele. E então eu fui em 16, passei um ano em 16 como externo no Colégio Diocesano, na casa de Geslau Alto, ali em Jaraguá. Por que os pais do senhor escolheu entre os 12 irmãos o senhor para estudar em Maceió? Hein? Por que o senhor foi escolhido para estudar em Maceió entre os 12 irmãos? Porque era um caçula, era o caçula, então ele, para aproveitar justamente, parece que tinha um pouco de dedicação na letra, tinha saído para o Pão de Açúcar, e finalmente ele me deu essa chance justamente para ir em Maceió. Eu tinha 11 anos quando eu fui em Maceió, no Colégio Diocesano. Como era a disciplina naquela época? O senhor alcançou a palmatória? Não alcancei não. Alcancei a palmatória em outras escolas, mas nas minhas escolas, não tinha palmatória, não, de maneira nenhuma. Então o aluno Epitácio era um aluno dedicado aos estudos? Eu gostava muito da leitura, por isso meu pai escolhia sempre a saída para fora para os colégios. Eu passei muito pouco tempo realmente em casa, em família, porque em 16 fui para Maceió, em 17 fiquei em Itaipu porque apareceu um escritor, Renato Alencar, em Itaipu, fiz um colégio, eu fiquei em 17 lá. 18 e 19, tinha uma professora aqui, irmã Moço Macedo, ela afamada, então meu pai me escolheu para botar, eu passei aqui 1918, 19, numa escola aqui de Antônio Macedo, irmã Moço Macedo, em 19. Em 20,
fui para o Colégio Diocesano novamente. Foi quando passei em 1930. Depois do Colégio Diocesano, vim para Itaipu. E nessa oportunidade, papai que apareceu outro colégio e eu estava habituado já em Maceió. Então eu pensei e pedi ao meu pai para que ele botasse o seminário, só pelo motivo de não sair de Maceió. Ele foi esse motivo. Então, ele não queria botar porque ele tinha um irmão lá, já no seminário, e saiu, ele não bota não que você vai sair tudo isso. Eu digo, mas eu garanto ao senhor que eu vou me ordenar, vou fazer padre. Então, fui para o seminário em 1921 e fiquei até em 29, em 29 fiquei em Maceió. Em 30 fui estudar em Penedo com o bispo de Penedo. Passei os últimos anos em Penedo, fui estudando com o bispo de Penedo. Em 31 me ordenei em padre e fiquei como cooperador em Penedo. Mas, padre, nós vamos chegar já aqui em Limoeiro de Anadia, quando o senhor veio para essa região. Eu pergunto, o senhor se recorda de algum colega do senhor no seminário que se tornou famoso também em Alagoas? Quais foram os padres que estudaram com o senhor naquela época? Na minha época, já faleceu o Dom Adel Machado, foi meu colega. Era quase filho de Itaipu, porque o pai dele é juiz de Itaipu, e finalmente eu estava em Itaipu, quando realmente o Dom Adelmo era menino, então em Itaipu. E lá no seminário nós encontramos ele, na mesma idade. Ele nascido em março de 1905 e eu nascido em fevereiro de 1905. Eu mais velho que ele, um mês, encontrei. E tantos outros estudantes de renome que tive no seminário de Maceió, no tempo do arcebispado, Dom Manuel Lopes, que era arcebispo de Maceió, filho da Bahia. Depois veio Dom Santino Coutinho, com a morte de Dom Manuel, veio Dom Santino Coutinho, também ilustre, com quem ele me tinha uma grande dedicação. E eu vou contar um caso, que ele, quando eu ia ajudar a missa dele, de madrugada, e quando cheguei no palácio, me esqueci do chapéu. Aí era um caso grave naquele tempo, um seminarista sem chapéu. E eu me acordei e pedi à irmã de Dom Santino que mandasse o empregado buscar meu chapéu lá no seminário. Porque aí finalmente, ele mandou o seu chapéu, quando eu saí, fiz chapéu. Quando eu fui outra vez, quando eu recebi a coroa, eu mandei um santinho de Itaipu, eu mandei um santinho de lembrança que tinha recebido a tonsura em Itaipu. Ele me agradeceu e naquele momento ele respondeu embaixo, quando sai de casa não esqueça do chapéu. Isso é a vida de seminário, né? Toda a vida de seminário para mim foi foi muito boa, a vida de seminário. Sempre fui amizade com meus colegas, os reitores. Aliás, o reitor do seminário, naquele tempo, era meu padrinho de batismo, de crisma. Então, quando Antônio Tobias era meu padrinho de crisma. E, finalmente, passei esse até de 2021 até 1929, passei em 30, então, já o último ano, fui estudar com Dom Jonas Batigas, que era o bispo da minha diocese, e fiquei como secretário particular, como clérigo secretário. Em 31, no dia 24 de maio de 1931, ele me ordenou padre. Em 31 mesmo, ajudei como cooperador em Penedo, ficou com o vigário lá, quando Medeiros, eu fui cooperador dele, realmente praticando. A primeira missa do senhor foi em que igreja? A primeira missa foi em Lagoa da Canoa. Eu celebrei no dia 31 de maio de 1931, fiz a primeira missa em maio, foi festivo. Vindo para Arapiraca, o senhor foi para... Antes disso, eu tive cooperador em Itaipu, também, praticando, como cooperador do meu vigário, com o Café de Silva, em 31. Em 32, então, o bispo me convidou para ser vigário de Limoeiro de Anadia. Me escreveu, eu aceitei. E ia vir, no dia 17 de março de 1985, eu saí a cavalo do Sertãozinho para tomar posse em Limoeiro de Anadia.
em Moeiro até hoje. E o senhor foi fazer o que em Sertãozinho? Sertãozinho fui vigário. Passei 3 anos como vigário em Sertãozinho. Passei de 1931, 32, 32, 33, 34 e 35 vim para ali. A cavalo, tudo a cavalo. Em Sertãozinho eu curava, cheguei numa época de calamidade, a minha foi naquela gente seca, eu disse ao bispo que a paróquia não dava nem para passar. E ele me deu outra paróquia para curar. Eu curava por Belo Monte, atravessando a cavalo, de Belo Monte até o limite de Pernambuco, a cavalo. Todo mês eu fazia essa viagem, todo mês viagem, uma bala de ida e volta, era 40 léguas, mas a cavalo. Nunca curava uma assadura nos meus quartos, dessa viagem. De lá foi que o bispo me chamou para tomar conta de Moeiro Nenadia. Em Moeiro Nenadia, de 17. Você trabalhava com quem? Qual era o padre? Em Limoeiro? Em Limoeiro, eu era só. Era só. Eu curava a paróquia de Limoeiro, toda a paróquia de Limoeiro, Arapiraca, Caraíbas, Rio Morto, Carana, Coité do Nóia, toda a paróquia eu andava tudo a cavalo. Como o senhor veio Arapiraca? Arapiraca eu vim logo, quando eu vim de Sertãozinho, passei primeiro em Arapiraca. Arapiraca eu já conhecia, fui aluno daqui, e de lá, aqui em Arapiraca eu passei logo, primeiro dia, antes de chegar em Limoeiro, tinha Arapiraca. Em Arapiraca passei um ano sem visitando Arapiraca. Em 1936, eu pedi ao bispo de Penedo que ele me desse autorização para eu passar 15 dias em Arapiraca e 15 dias em Limoeiro, porque Limoeiro é uma cidade morta, uma cidade sem vida, e Arapiraca estava crescendo e precisava de melhor assistência. Então eu fui. Ele cedeu e eu fiquei passando mais tempo em Arapiraca mesmo que em Limoeiro. Tinha casa em Limoeiro e tinha casa também aqui em Arapiraca. E essa vida eu fazia tudo a cavalo. Em 36 foi que eu comprei um carrinho 29, um automóvel 29, em 34, 35, 36. Em 36 eu comprei um carrinho Ford por 2 contos de réis, um Ford, e eu comecei desde dessa data até ontem eu sempre fazia a visita da paróquia com mais facilidade, dentro do automóvel, já com o automóvel. É verdade que o senhor teve que ir a Caraíbas, que soube que Lampião estava por lá. Essa história, como foi que aconteceu? Da ida de Lampião a Caraíbas, o senhor teve que... Eu ia viajar, já estava com os cavalos, eu estava com o cavalo selado para ir com Deca Moço, que é uma sobrinha minha, estava pronto já para ir para Caraíbas do Nunes. Mas acontece que quando que eu soube que Lampião está aí eu digo, eu vou. Mas tinha 2 irmãs comigo em minha casa, e elas pegaram a chorar, etc., que não devia ir, etc., me comoveu, e eu resolvi não ir para Caraíbas, mas não deixei, não foi com medo de ir, porque eu sabia que ele sempre tinha consideração como padre, eu digo, eu vou. De maneira que mais, no entanto, pela emoção das minhas irmãs, pedindo, chorando que não fosse para lá, então eu decidi dessa viagem. Sei que ele foi para Caraíba, perguntou pelo vigário lá, e queria que ele tivesse vindo lá, que ele queria se casar, e me contava, né? A política de Arapiraca dos anos 40... Assim, dos anos 40... Foi em 45, entende? A política... Quem mandava aqui realmente a política de Arapiraca? Quem mandava aqui na política de Arapiraca, primeiro aqui, era a família João Ribeiro, que era o chefe político de Arapiraca, era João Ribeiro Lima. Foi quando, nessa oportunidade, ele me convidou para até fazer parte do diretório do PSD, que eu tinha, do Medeiros Neto, que é meu primo aqui, do PSD. Eu digo, não aceito, só aceito depois que eu ouvi o meu bispo, que é Dom Fernando Gomes. Dom Fernando Gomes passou por aqui, casualmente ia para Mata Grande, então, passando por aqui, eu digo, Dom Fernando, aqui uma comissão me convidou,
uma comissão me convidou para fazer parte do PSD. Eu digo, eu só aceito se o bispo consentir. Então, o bispo passou por aqui e eu disse a ele, ele disse, não tinha importância. Aí eu entrei na política, mas... Você se filiou ao partido? Eu filiei, porque eu me filiei para o partido do PSD. Mas houve represália dos a represália foi grande, né? Foi grande, mas acontece que eu estava armado, porque eu só entrei na política porque o bispo deu consentimento. Se ele não desse consentimento, eu nunca fiz nada contra a minha autoridade. Ele só fazia tudo combinado com a autoridade. Ele consentiu, porque ele disse que não tinha importância, então eu me filiei ao PSD nessa época. E o senhor chegou a eleger vereador, prefeito aqui? Cooperei muito para a vitória de Luiz Pereira Lima, que foi o candidato naquela época, e com ele justamente já sabe que era o partido, né? Como era Luiz Pereira Lima? O Pereira era um negociante, honesto, trabalhador, era analfabeto, mas era um trabalhador, honesto, tudo isso tinha. Agora, agia, com a ignorância dele, agia muitas vezes com perversidade, com perseguição, tudo isso, essas coisas ele fazia, mas que eu, por isso mesmo, no final do fim, eu realmente me afastei e não podia continuar. Fui para o Rio de Janeiro, saí em 48, fui para o Rio, passei 6 meses no Rio, na paróquia de Santa Rita, no Rio de Janeiro, passei 6 meses lá em Santa Rita, depois voltei para acalmar o negócio, porque ele estava agindo com violência, e eu não podia consentir como padre, não podia acompanhar, me afastei. Isso foi, mas sempre tudo isso fiz porque o bispo me consentiu. Se ele não tivesse dado a licença, não tivesse dito, não tinha importância, não tinha dado. Foi o pior de toda a minha vida de sacerdote, foi o tempo mais perigoso que eu passei, foi esse tempo de dividir um pouco. Qual ano? 1945. Foi quando se elegeu o Dutra, né? O general Dutra. O senhor foi padrinho de Cláudio Albuquerque? Antes foi meu afilhado de Crisma, ele, né? Quando eu cheguei aqui, ele já tinha nascido, né? E ele era meu afilhado de Crisma, o cantor. Mas tornou-se político, etc., e recebia ameaça, tudo isso, mas tudo isso passou. No fim, ele foi presidente da Assembleia, Taíba minha, etc., e tornamos novamente amigos. O senhor chegou a ser adversário dele, foi? Foi adversário porque eu me afastei do partido, né? E dei mais apoio ao ODN, que via que era um clima de violência, de perseguição, tudo isso, eu não podia... O senhor era do lado de Arnon de Mello naquela época? Arnon de Mello, toda a vida foi Arnon de Mello. Arnon de Mello, ele me tinha muita consideração, Arnon de Mello, me tinha essa consideração meu. E realmente acontece que em toda a política, ele sempre minha casa, entrava na porta, ia para a sala de janta, conversava, toda a vida da política. Eu sempre trabalhei para ele. O assassinato de Marques da Silva, como o senhor analisa aquilo? Aquilo foi a política, né? Foi justamente o Dr. Marques, tinha muito prestígio aqui na Paraplaca, e por esse prestígio que ele tinha, estava o Luiz Pereira, o Luiz Pereira não, que era mais os filhos, por inveja dele, do valor político que ele tinha, e de maneira por isso aconteceu realmente toda aquela coisa, porque aquilo foi um caso político, foi um clima político. O senhor que acompanhou o desenvolvimento de Arapiraca, se preocupou com o comércio, o senhor também lecionou aqui, não foi? Aqui? Em Arapiraca? Eu cheguei aqui em Arapiraca, quando cheguei aqui, Arapiraca tinha 1.000 e poucos habitantes, em Arapiraca. Hoje tem 250 mil. Eu acho que não tem ainda. 200 mil. Eu cheguei aqui, Arapiraca tinha 1.000 e poucos habitantes, aqui Arapiraca, 35. No recenseamento de 40, Arapiraca deu 2.000 e tantos habitantes, em 40. E depois, em 50, 8.000, quase 9.000 habitantes. E assim foi crescendo tudo. E foi esse o motivo que eu vi a Arapiraca crescer, que eu procurei justamente dar a Arapiraca porque ela queria. O principal que ela queria era uma paróquia aqui. E eu, com a chegada do Fernando Gomes, eu falei com ele, se ele consentia fazer o limite da unidade da Arapiraca. Então, a paróquia da Arapiraca foi criada por mim, quer dizer, que foi o bispo quem criou. Mas a apresentação foi para mim. E depois que, como vigário da Arapiraca, com o desenvolvimento da paróquia, tudo isso,
Criei a paróquia de Caraíba dos Nunes, fui eu que criei. Criei a paróquia de Cacimbas, também tirando da Peleca, foi eu que criei. Criei a paróquia do Alto Cruzeiro, fui eu que apresentei o para criar. Quer dizer que rasguei, portanto, a paróquia esse tempo. Mas o senhor chegou a ser professor também aqui? Eu não cheguei para ser professor. Com a fundação do ginásio, naquela placa, eu fui um tampão. Estou ensinando uma cadeira somente de matemática. Depois que comecei 1 mês ou 2 meses, depois eu vi que não dava certo ser professor e vigário, porque o movimento da paróquia era muito grande e eu não dava nem conta de uma coisa, nem a coisa nem outra. Então eu vou ficar somente de cheio somente a ser professor. E o restante é que a criação do Colégio das Freiras, fui eu que a iniciativa foi mim, do próprio ginásio também eu fiz parte, o Colégio das Freiras que tem aí hoje, fui eu que comprei terreno, fui para ouvir, falei com o bispo, falei assim, fica freira, tudo isso, eu fui criar a placa. Em todo o movimento de progresso... O Banco da Lavoura. O Banco da Lavoura também, eu fiz parte também, com o Coraci Zé Bruno, que era parente do sócio, aquele Maurício, então eu fiz parte também, pedindo justamente que era para que eu precisava de um banco, etc, tudo isso e tal. As festas aqui, naquela época, tinha mais movimentada? A festa padroeira é muito movimentada, né? Tem fogos e tudo isso. Eu fazia o que aprendi na minha paróquia de Itaipu, onde passei, sempre dava assistência total à festa religiosa em tudo. Me colocava. O folclore, os pastoris, existia briga? Havia briga, etc. E em casa mesmo, na minha casa de morar, de Fonte, eu sempre, todo ano tinha um pastorio para adquirir qualquer esporte, tudo isso, e cooperava para as construções da matriz, para fazer o movimento disso. Das pessoas mais importantes daqui, que o senhor chegou a realizar extrema-unção, qual foi a que o senhor ficou mais sentido? Apesar de que o senhor, como padre, aquilo era uma rotina. É uma coisa rotina. Mas assim, importante que o senhor realmente ficou sentido no momento de extrema-unção? No momento, não me recordo, porque eu sempre fazia aquilo que o meu dever, se fosse até um inimigo que chamasse para dar uma extrema-unção a qualquer coisa, eu iria. Mas o senhor chegou, naquele período que o senhor estava no partido da UDN, PSD. O senhor chegou a fazer extrema-unção de alguém que não era do seu partido e o senhor foi forçado? Nunca. Eu estava dentro do partido, mas eu não tinha o outro partido como inimigo, de maneira nenhuma. Eu seguia justamente uma permissão do bispo e eu também não tinha nada com ele. Muita gente ficou indiferente, mas com muito pouco. Mas foi o único relapso, posso dizer. E a luta para a criação da paróquia, como se deu? Não houve luta, foi a luta do senhor pessoal. Minha luta foi isso. O povo já queria. O povo de Arapiraca queria a criação da paróquia. Todo mundo já tinha paróquia. Mas com a minha chegada aqui, como eu como menino aqui na Arapiraca, voltando como padre, de maneira que acontece que foi muito fácil, não teve luta nenhuma, foi muito fácil. Como as outras paróquias que eu criei, todas facilmente filiadas. Como era Dom Jonas Batinga e Dom Fernando Gomes? Como ele era? Dom Jonas Batinga é um bispo já de idade, mas quer dizer que... Qual o temperamento dele? Era um inteligente, músico, né? Mas acontece que Dom Fernando Gomes era moço, então tinha força para correr mais assim como mais depressa do que assim João correu quando foi o sepulcro de Pedro, da sepulcro do Nosso Senhor. São João foi correndo e São Pedro não pôde acompanhar. E São João chegou primeiro, mas quem chegou depois foi São Pedro, infelizmente. Mas chegou, mas o outro ficou esperando. Assim também eu fiz na minha vida, sacerdotal. E Dom Fernando Gomes, também a pessoa... Dinâmico. Dom Fernando Gomes era um grande bispo, um grande inteligente, moço inteligente, a quem eu gostava, e tinha imensa amizade com o Fernando. Da sociedade arapiraquense,
São João, o Carnaval daquela época. Todas essas eram vivas, todas essas festas eram vivas. São João era buscar pé na rua, São João fez muitas fogueiras, tudo isso ainda hoje fazem. Mas naquele tempo era mais cidade, mas muito mais elegante que eu achava, porque havia aquela guerrilha de buscar pé, de chuva, tudo isso. Então. A chegada da energia em Arapiraca, o senhor se recorda como aconteceu? Quando o senhor chegou, já existia luz aqui? Existia, tinha empresa particular, era empresa particular. Já havia luz em Arapiraca, já existia luz em Arapiraca. Nós ficamos sabendo que o senhor já percorreu diversos países. Essa visita à Europa, aos Estados Unidos, isso foi uma realização do senhor como pároco de Arapiraca? Na época de 70, aliás, falar nisso, eu me recordo que, como secretário do ministro em Penedo, Dom João Batista disse, você gosta muito de caminhões, que é muito andarilho. Eu digo, seu bispo, o senhor disse uma verdade, porque eu tenho um espírito mesmo de andar. Mandei que, como viagem aqui, tive a oportunidade, na época de 70, na década de 70, visitar a Europa, visitar o Japão, a Ásia, a África toda, do Cabo da Boa Esperança até o Egito, a Ásia, Tóquio, Hong Kong, Tailândia, a África Asiática. Estados Unidos só conheci somente 4 cidades somente. Foi São Francisco da Califórnia, Havaí e outra, eu acho que essas 2 só. Aconteceu do reverendo realizar um casamento e 50 anos depois festejar com o casal Bodas de Ouro aqui em Arapiraca? Aqui em Arapiraca, aqui eu fiz uns 4 casamentos já. Uns 4 novos casamentos, já com 50 anos de... Estou aqui com 55 anos de cessão. Eu estou com 50 anos. Como é a vida hoje do cônego Epitácio Rodrigues? A minha vida hoje eu vivo marginalizado, me acomodando mesmo à idade, porque eu reconheço o lugar do velho sempre é encostado, e eu lendo sempre meu breviário, tudo isso, vendo que a Bíblia diz, aos 70 anos a desistir, quando chega a 80 é vida notável, e eu justamente, os velhos ficam, os parentes, os amigos, todos fogem, muitas vezes você sente-se só. Essa vida é o que eu vivo hoje, é essa, marginalizado, só. Os parentes não me visitam, os amigos desaparecem todinho, porque a velhice tem esse privilégio. Para mim, eu acho um privilégio para mim. O reverendo sente alguma mágoa dos fiéis arapiraquenses? Não, da Arapiraca não. Da Arapiraca é do meu coração. Eu desejaria que o senhor mandasse uma mensagem para o jovem do ano 2000. Eu desejava para o ano 2000 que a juventude, como vai realmente, presentemente andando, correndo, o supersônico, em tudo isso, eu acho que a mocidade do presente tivesse mais humanidade, mais sabedoria para procurar sempre a verdade, sempre contra a mentira, contra a violência, contra tantos males, infelizmente, que na época atual nós vivemos. Eu desejo que a mocidade corrigisse tudo isso para o ano 2000. E eu tenho vontade de pisar para o ano 2000 do lado de lá também. Eu tenho vontade. Chegar a isso, só faltam 10 anos somente para isso, para eu pisar no ano 2000. Eu tenho vontade de pisar no ano 2000 para lá, para ver todo esse movimento, porque no ano 2000 é que nós vamos ver a ciência, tudo isso. É capaz de ser o homem-pássaro. É capaz de em 2000 já ter o homem-pássaro andando pelo tempo. Como o senhor vê o avanço da tecnologia, tudo isso em relação aos anos de 1935, hoje, assim, chegando a 2021? Aí não tem nem qualificação, né? Porque a época, cada um, na sua época, o seu tempo, né? Naquela época só podia ser assim, porque naquela época a população do Brasil era uma, hoje a população é outra, e assim vai crescendo e vai crescendo a população. Os homens são mais inteligentes hoje do que naquela época?
Não, não. Eu acho que, para mim, que o Rui Barbosa, Epitácio Pessoa, etc., tantos outros, a ciência que eles têm. E as invenções hoje? Hein? E as invenções hoje? Da televisão, satélite? Tudo isso justamente trouxe muito bem e trouxe algumas vezes até o mal também, um cheirinho de mal também. 100 anos depois, Alagoas tem um presidente da República, um filho de um amigo do senhor, Fernando de Mello. Foi. Fernando Collor de Mello. É. Acreditamos que mesmo que esse documentário esteja sendo exibido aqui nos anos 2000, vai demorar novamente 50 ou 100 anos para Alagoas dar outro presidente. Outro presidente. Como o senhor analisa esse jovem daqui e que teve essa luta e que está mudando tudo no país? O senhor acredita que Alagoas ainda vai ter outro presidente da República? Bom, eu acredito que daqui a 100 anos novamente vai aparecer outro filho, um neto, bisneto do Melo, porque se não for assim, fica como está. Porque se não fosse esse herói, eu digo herói, eu chamo o Fernando um herói, um rapaz que sai com uma bandeira, embaixo de uma cruz, sozinho para o Brasil inteiro, e teve aquela votação que teve, uma coisa que não tem qualificação. A vida, justamente, atuar. Padre, nós estamos encerrando essa entrevista e o senhor mandou uma mensagem para o jovem do ano 2000 e que agradecimento o senhor desejaria fazer, mesmo o senhor se sentindo só hoje aqui em Arapiraca, depois de 59 anos como sacerdote, mas que mensagem o senhor mandaria para todos os fiéis que sempre acompanharam o senhor nas Santas Missões? Eu desejaria, nesse momento, que o meu desejo, os meus trabalhos nessa paróquia de Arapiraca, que era realmente realizar a sede de um bispado aqui em Arapiraca. Então, eu desejaria para Arapiraca futuramente, eu mesmo fora na missão atentado, eu visse ainda Arapiraca como um bispado, não como uma catedral, com um bispo de Penedo dirigido a Arapiraca como um bispo. Eu desejava que Arapiraca tivesse um bispo na igreja de Arapiraca. O meu desejo é esse. E eu ainda hoje tenho na alma o sentimento, não ver Arapiraca do minha luta, do meu trabalho, de trabalhar para essa igreja, fazer uma igreja nova, uma igreja importante, isso para um bispado. No entretanto, o que acontece é que a Arapiraca recebeu uma madeira seca, sem leite, sem nada, com um título de catedral.